Olá, meu amigo, olá, minha amiga, é um prazer tê-los novamente aqui no nosso canal no YouTube do APCF, da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, nesse quadro nosso importante aqui, o Perícia em Foco, para trazer a vocês informações sobre perícia criminal federal, segurança pública, ciência e tecnologia. Antes da gente começar o vídeo, você já sabe, você já conhece, não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, dar seu like, faça seu comentário, compartilhe o nosso vídeo, porque assim a gente atinge mais pessoas, a gente chega com informações a mais pessoas e você ajuda também no crescimento do nosso canal, ok? Então, solta a vinheta para a gente começar o nosso vídeo. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, esse é o vídeo número 2, a segunda parte sobre a nossa conversa aqui do concurso de perito criminal, da carreira de perito criminal. Nós recebemos tantas perguntas que resolvemos então fazer esse vídeo 2, essa segunda parte, né? Mas antes de começar, você também já sabe, não esqueça de entrar no nosso site, no apcf.org.br, lá você vai ter acesso às nossas revistas, né? Então, aqui também a revista da Academia Nacional de Polícia, da matéria da Academia Nacional de Polícia. Essas nossas revistas da APCF, da Perícia Federal, elas também têm um encarte científico. Você que gosta de artigos científicos, ela também fornece esses dados. Ela é uma revista Qualis da CAPES, né? Então ela já tem esse credenciamento da CAPES, é bastante interessante. Você tem acesso a ela gratuitamente, na forma virtual, no nosso site. Mas se você quiser receber essa revista na sua casa, na forma física, você quer colecionar, nós temos um espaço lá no site para fazer as assinaturas. Você também pode assinar e receber essas revistas. E se você quer outros materiais sobre perícia criminal, o nosso carrinho, a nossa caneca de local de crime e vários outros souvenirs, não deixe de entrar na nossa lojinha lá. Lojinha virtual também tem bastante itens legais, a gente entrega em todo o Brasil. Muito bem, então vamos lá. Vamos ao que é o motivo do nosso vídeo. Continuar aqui nas nossas perguntas sobre concurso, sobre carreira, enfim. E essa é a primeira pergunta de hoje. Qual a dica para quem quer prestar concurso para a carreira? Quem quer fazer concurso para perito criminal? Qual é a dica? Olha, a dica é a principal, né? Estudar, tem que estudar, não tem jeito. E como que você vai estudar? Ora, evidentemente vai depender da sua área de formação, né? Então, hoje você tem à disposição aí uma série de cursos, de cursinhos, né? Que vão te passar dados sobre as partes de conhecimentos gerais, de aulas de português, enfim, né? E também você tem já os cursos específicos aí para as áreas de conhecimento. Então, o segredo não tem outro que não você dedicar um tempo do seu dia a poder estudar para esses concursos, a estudar as matérias e muito importante, resolução de exercícios. Procure resolver bastante exercício, resolva muito exercício, todos os exercícios que você puder, né? Pegue provas anteriores, pegue provas de outros concursos, veja como foram as provas anteriores, especificamente no caso da Polícia Federal, veja como foram as provas anteriores da Polícia Federal para a sua área e responda o máximo possível de questões que você conseguir, porque ali você já vai estudando, já vai também entendendo como é que funciona a banca. Óbvio, é muito importante você saber qual é a banca que vai fazer o concurso e por aí vai. E, importante também, não esqueça que para as carreiras periciais, que são carreiras policiais, você tem também a parte física. Então não esqueça de se preparar fisicamente, né? De fazer sua corrida, de fazer sua barra, sua flexão de braço, né? Isso é muito importante para você não passar na prova de conhecimentos e depois cair justamente na prova física. Então se prepare bem, evite lesões e essa é uma boa dica para vocês. Depois a gente pode fazer outros vídeos específicos sobre isso. Vamos lá. Outra pergunta bastante interessante, a gente recebe muito, né? Você que acompanha o Perícia Federal no Instagram, a gente de vez em quando também responde algumas perguntas ali. Se você não nos segue no Instagram, não deixe de seguir. Lá sempre tem conteúdo bacana para vocês. Os peritos trabalham apenas em laboratório ou podem atuar externamente também?
Podem, os peritos podem atuar externamente, como podem atuar em laboratórios ou dentro de escritórios, vamos por assim dizer, né? Claro que as atividades da perícia estadual, elas nem sempre são as mesmas das atividades da perícia federal. A atribuição é a mesma, a competência é a mesma, mas a rotina, a demanda às vezes é diferente. Os peritos estaduais, eles muitas vezes têm setores que são mais específicos para as perícias externas. Então eles têm setores onde o perito fica realmente no ambiente externo. Na Polícia Federal nós temos também, né, mas a rotina é um pouco menor do que o que você vê hoje em comparação aos estados. Mas existem os plantões, existem os sobreavisos, o perito criminal federal também pode atuar em casos de morte violenta, em locais de crime diversos. Já que a pergunta foi sobre laboratório, então vamos pensar um perito da área de laboratório, um químico, um farmacêutico, um engenheiro químico, um biólogo. Ele pode atuar sim nos laboratórios de química forense, fazendo seus exames, nos laboratórios de genética forense, mas ele também pode ir para locais de crime, colher material genético, num laboratório clandestino de drogas. Então, é uma atividade que é bastante dinâmica. Então, você pode estar atuando num laboratório, mas se deslocar a um local de crime por conta de uma missão específica, por conta de uma operação de erradicação de plantios de cannabis, por exemplo, mas você também pode ser lotado num setor específico de análise, no caso de perícias externas. E aí você realmente vai ter uma atividade maior na rua, vamos dizer assim, né? Mas pode, então, você pode trabalhar nos dois ambientes. Qual é a rotina de um perito criminal federal? Como a gente já falou na primeira pergunta, o que o perito criminal federal ou o perito criminal estadual vão fazer é analisar os vestígios, as evidências de um crime ou de um possível crime sob a ótica científica. Então, independente da área que você atuar, você vai analisar cientificamente o vestígio de um crime. Você vai emprestar o seu conhecimento científico para isso. Então, essa é a rotina da sua atividade finalística. Então, você vai receber um material, né? Vai analisá-lo com as técnicas científicas da tua área, né? Vai chegar a uma conclusão onde você vai buscar identificar a materialidade, ou seja, o crime que aconteceu e apontar a autoria, né? Basicamente é isso que você vai procurar fazer sobre os fatos científicos, né? Como eu falei na primeira pergunta, se você tiver a oportunidade ou alguma situação específica, você muitas vezes vai ter que ir até o local de crime, você vai colher esses vestígios no local de crime. Isso é a rotina da atividade finalística. Peritos podem trabalhar em outras áreas também, na administração, em outros setores da administração, podem ir para algumas missões específicas, enfim, é muito ampla a gama de atuações que a perícia pode ter, mas dentro da área finalística seria essa. Depois que você fizer essas análises, você vai escrever um documento que chama-se laudo pericial. E esse laudo pericial, então, ele é inserido no processo e ele vai instruir o processo para fundamentar, para auxiliar o Poder Judiciário, o magistrado, o julgamento do processo. Ele também vai embasar as denúncias ou não do Ministério Público, a condução do inquérito e por aí vai. Por que demora tanto para abrir vagas em algumas áreas, por exemplo, física? Nossa, essa aqui a gente recebe muito do pessoal da física, da engenharia mecânica, dos veterinários. Por que o concurso já demora para abrir? Aí quando abre, não abre para física. Isso é muito importante a gente citar, porque a gente tem 19 áreas. Se você não lembra disso, volta lá no nosso primeiro vídeo que a gente fala disso aí, das 19 áreas. Mas enfim, nós temos 19 áreas. Mas isso não quer dizer que quando abre um concurso para perito criminal federal, você vai ter as 19 áreas sendo contempladas. Por quê? Porque nós temos poucas vagas, né? Infelizmente. Se nós fizéssemos um concurso para 1000 vagas, aí você teria condição de preencher todas essas 19 áreas. Então, quando a gente abre um concurso para 30 vagas, para 50 vagas, para 100 vagas, imagine, você vai ter que dividir isso por 19 áreas. E aí existem algumas áreas que em determinado momento da nossa história acabam tendo uma demanda maior. Isso é fato, né? Então houve momentos em que a perícia criminal federal era contabilidade e farmácia e química. Contabilidade, farmácia e química, eram essas as áreas. Não tinha nem a área de informática ainda. Hoje a informática ela cresceu, hoje a informática ela já é uma área que vem se consolidando, obviamente, há muito tempo, hoje tudo é muito digital, então é uma área que tem muita demanda. Então, evidentemente,
que quando você tem uma escassez de vagas, essas áreas que têm uma demanda maior, elas acabam ocupando muitas vagas e às vezes, infelizmente, não sobra para outras áreas que no entendimento da administração, não é o meu entendimento, é no entendimento da administração, elas são importantes, mas precisaria contemplar essas outras áreas de maior demanda e aí às vezes acaba faltando vaga para física, para medicina veterinária, para engenharia mecânica. Mas tem que esperar abrir o edital, quem vai decidir isso é a diretoria técnico-científica, ela que vai decidir, ela pode muito bem decidir que vai ter vaga para física. Muito bem, vamos lá, que é importante que você tenha a oportunidade nesse canal aqui de ter as respostas completas, com conteúdo, né? Isso é muito importante para que você possa entender melhor a perícia criminal. Existe a possibilidade de atuar na minha cidade depois do curso de formação? Como que é a política de lotação no órgão? Muito bem, boa pergunta. Onde que você pode atuar se você passar para perito criminal federal? Você vai poder atuar onde existe unidade de criminalística. E onde que existe unidade de criminalística? Nas 26 capitais dos estados, no Distrito Federal, né? Então você tem 27 locais de trabalho, né? E em algumas cidades do interior, né? Você tem os núcleos técnicos científicos. Então, obviamente que você vai ter que trabalhar numa unidade da Polícia Federal e numa unidade da Polícia Federal que tenha a área de criminalística. Nem todas as unidades têm, né? Então, por exemplo, Tabatinga não tem, né? Mas Manaus tem, né? Rio Branco tem, e aí você tem, por exemplo, no Paraná, Curitiba tem, Londrina tem, Guaíra tem, Foz do Iguaçu tem, mas Maringá não tem. Então, em Maringá você não vai poder trabalhar, né? Mais ou menos assim. Você pode voltar para essa sua cidade se você, por exemplo, já que eu falei de Maringá, você é de Maringá, você não vai voltar para Maringá, porque Maringá não tem unidade de perícia lá. Então você não vai poder voltar, porque você é perito criminal federal, mas você vai poder trabalhar em Londrina, né? E como que você vai conseguir voltar para Londrina? Quando você terminar o seu curso de formação profissional, dependendo da tua classificação no curso, esquece o quanto que você ficou no concurso. No concurso já não interessa mais. O que interessa é no curso de formação. Então, dependendo das notas que você tiver no curso, você vai ter uma classificação e você vai escolher as vagas de acordo com a ordem de classificação. Quem está na sua frente, escolhe antes de você. Só que você não tem o Brasil inteiro para escolher. A administração vai te dizer onde que você pode escolher. Talvez Londrina não esteja contemplada. E aí você não vai voltar para Londrina. Se Londrina estiver contemplada, mas a pessoa que está na sua frente, ela é lá de Recife e ela escolheu Londrina, ela vai para Londrina. Não é porque você é de Maringá que você vai, é porque é a regra do concurso. Então você vai escolher, sei lá, Manaus. Você vai ficar em Manaus e depois de um tempo em Manaus, você vai adquirindo pontuações ali por tempo de serviço, etc. e tal, e aí você vai poder participar de um concurso de remoção e tentar voltar para Londrina, enfim, mas não tem um prazo, não tem uma data. O que a gente tem no histórico é que um dia você consegue voltar. Quando? Aí depende de alguns fatores, depende de algumas questões, tá? Muito bem. Olha aqui, ó, né? Até tem essa pergunta: quanto tempo demora mais ou menos para eu voltar para minha cidade? Não dá para precisar, né? Tem gente que demora mais ou menos um ano, mas isso depende. Se você tiver concursos seguidos, é mais fácil. Não é também querer voltar para sua cidade, depende de ter vaga. Nessa história que eu estou falando de Londrina, você pode ter muito ponto num concurso de remoção, ser o primeiro colocado de um concurso de remoção, mas se não abrir vaga para Londrina, você não consegue voltar. Então depende muito da composição do órgão, se alguém aposentou, enfim, não dá para precisar. Tá? Tem gente que demora 5, 6 anos para sair de uma lotação, tem gente que demora 8, 9, 10 anos, tem gente que demora um ano, depende de ter outros concursos na sequência. Se tiver um outro concurso na sequência, facilita bastante, enfim. Mas isso é uma dica que eu dou também, que não é uma dica do concurso, mas se você quer prestar concurso para a Polícia Federal, seja em qualquer área, mas especificamente aqui para perito criminal, tenha isso em mente, que é muito provável que você vai sair da sua cidade e não é que você vai voltar no ano seguinte. Pode acontecer? Pode, sempre pode, mas vá com esse espírito de que você vai muitas vezes ter que mudar de cidade. Se você tem família, vai ter que levar a sua família, ou vai provavelmente querer levar a sua família, então isso tem que ser mensurado também.
Existe diferença de estrutura da perícia em Brasília e nos estados? Essa diferença existe, mas ela já foi maior. Evidentemente que em Brasília nós temos o órgão central da perícia, que é o Instituto Nacional de Criminalística. Evidentemente que o Instituto Nacional de Criminalística, ele tem uma estrutura maior, ele tem mais equipamentos, ele tem mais peritos, enfim, ele tem uma estrutura maior para o trabalho. Mas os setores técnicos científicos, que são as unidades que ficam nas capitais, e os próprios núcleos técnicos científicos, que são as que ficam no interior, hoje elas têm uma boa estrutura de trabalho, na sua maioria, né? Tem algumas situações mais fora da curva, mas na sua maioria eles têm uma boa estrutura, você tem condição de desenvolver um bom trabalho nas pontas, mas evidentemente que se você for comparar estrutura por estrutura, de Brasília, no Instituto Nacional de Criminalística, é maior, tá? Mas você tem condição de fazer um excelente trabalho também nas unidades descentralizadas. Vamos lá. A PF proporciona algum incentivo de especialização para o perito durante a carreira? Sim, existem incentivos que, na verdade, são verbas destinadas, vamos dizer dessa maneira, para que você faça, por exemplo, capacitações. Então, existem vagas específicas para você fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Então, eventualmente, abrem processos seletivos para isso, tá? É importante você ter essa visão. De vez em quando, abrem processos seletivos para essa questão e você pode, obviamente, fazer esse processo e, dependendo do seu currículo, você vai ter essa oportunidade. Mas, fora isso, são muitos cursos que são ofertados durante a sua carreira, né? O Instituto Nacional de Criminalística, as unidades descentralizadas também, mas sobretudo os Institutos Nacional de Criminalística, né? Ele sempre tem feito cursos. Hoje tem um Centro Nacional de Difusão Forenses, né, que fica nesse INC, no Instituto, e ele promove cursos o ano inteiro para várias modalidades de criminalística, cursos, obviamente, para peritos criminais, inclusive dos estados, e que vão se capacitando durante a carreira. Aceita licenciatura, bacharelado e curso de tecnólogo? Olha, o curso principal para ser perito criminal federal, além, obviamente, de ser um curso que esteja presente em alguma área destinada, é o bacharelado, né? Esse é o básico, é o principal. Tem que ser reconhecido pelo MEC e, se for bacharelado, ok. Licenciatura é aceito, né? Mas assim, a gente não pode garantir que vai ser a vida inteira aceito. Existem às vezes algumas observações por conta das questões científicas, que envolve também o curso de tecnólogo, a carga científica desses cursos, então às vezes pode dar algum enrosco. Hoje, para te dizer, no momento atual, eles têm sido aceitos, mas é sempre uma situação meio precária. Pode ser que em algum momento aí eles parem de ser aceitos. O bacharelado é o mais garantido, é o mais seguro. O perito criminal federal atua só na sua área de formação? O recém-formado vai atuar na área dele? Olha, o perito criminal federal, ele preferencialmente atua na sua área de formação. Então, se você é químico, preferencialmente você vai atuar em um laboratório. Se você é da área de informática, nas áreas de informática e assim por diante. Mas não é uma garantia. Existe aquilo que nós chamamos de perícias gerais, que são atividades da perícia que não dependem necessariamente de uma graduação específica. Então você tem, ou que são multidisciplinares por essência, melhor dizer dessa forma. Então, grafotecnia, balística, determinados locais de crime que são multidisciplinares. Então, muitas vezes você pode ter uma formação em uma determinada área, mas não necessariamente você vai trabalhar num laboratório que fosse a sua área. Você pode trabalhar lá com grafotecnia, né? Pode trabalhar com balística. Isso pode acontecer, eventualmente também, como eu já venho falando, você pode trabalhar em outras áreas da administração. Você pode sair da sua atividade finalística e assumir cargos de diretoria, cargos na área de recursos humanos, de capacitação e desenvolvimento e por aí vai. Então você pode trabalhar em outras áreas. Quando você é alotado numa unidade descentralizada, ou seja, quando você não é alotado no INC, é mais provável ainda que você vai atuar em outras áreas. Talvez você atue na tua área, mas você talvez não atue com exclusividade na sua área e também carregue outras atividades junto. Vamos lá.
Essa aqui a gente já respondeu, né? No último concurso não foram disponibilizadas vagas para todas as áreas. Por que isso ocorre? Porque nós temos poucas vagas e infelizmente a gente não consegue contemplar todas as áreas, né? Tava aqui, a gente tem que responder, né? Vamos lá. É comum um PCF realizar atividades operacionais? É comum, depende do que a gente vai entender como operacional, né? Operacional é uma atividade típica das forças policiais, o perito criminal é um policial, então óbvio que ele pode fazer essas atividades operacionais. Então ele pode ir numa missão, ele pode participar de uma atividade operacional que é o exame de local de crime, é uma atividade operacional, você está na rua, você está num local de crime, existem questões de segurança envolvidas, então é uma atividade operacional. Você pode participar, por exemplo, de uma missão de erradicação de plantios de cannabis ou de intervenção em laboratórios clandestinos, enfim, é operacional e ele eventualmente pode até ser lotado em unidades operacionais, né? Que a gente vai mais à frente até falar, porque eu já vi que tem uma pergunta disso e lá na frente a gente fala sobre isso. Antes de falar sobre isso, vamos falar sobre demanda. A demanda na Perícia Federal é muito alta? Olha, a gente tem a demanda atual, que é uma demanda alta, né? É uma demanda hoje que a gente tem, a nossa demanda hoje é uma demanda que tem um número razoável de solicitações de exames por fazer, né? A gente tem que entender que o perito criminal, que a estrutura da Perícia Criminal Federal, ela tem uma atividade finalística, que é a produção de laudos, mas ela tem várias outras atividades. Ela tem atividade de pesquisa, ela tem atividade de desenvolvimento, de produção metodológica, né? Uma atividade acadêmica também, ela tem a parte administrativa, porque você tem que administrar também a criminalística, então não é só laudo. Por isso que também você tem uma demanda maior, porque nem todos os peritos vão estar fazendo laudo, você tem outras atividades. Então existe uma demanda grande, né? Um número de solicitações por serem atendidas grande, varia evidentemente de estado para estado, de local para local, de unidade para unidade, de setor para setor, mas é relativamente alta. E existe também uma demanda reprimida, que é uma demanda de todas as forças policiais, quer dizer, infelizmente a gente não consegue dar conta de todas as nossas obrigações, vamos por assim dizer, de todas as atuações que se tem que fazer. Então, muitas vezes você tem uma demanda reprimida. A própria tecnologia, muitas vezes, é uma limitação, né? Quando você desenvolve novas tecnologias, abrem-se novos leques, né? E aí esses novos leques vão criando novas demandas, né? Que até então acreditava-se que não existiam. Então, a gente sempre tem serviço para fazer. E aí tem aquela pergunta, como que é o ingresso no GBE, no COT e no CAOP, por exemplo? Então o que é GBE, o que é COT e o que é CAOP? Aqui, o GBE a gente falou, né? Tem aqui ó, o nosso carrinho do local de crime. GBE é o grupo de bombas e explosivos, é um grupo que fica nas unidades periciais. O COT já é uma estrutura à parte, é o Comando de Operações Táticas, e o CAOP é o de Aviação Operacional, que também então são duas unidades fora da perícia. O ingresso no GBE, no grupo de bombas e explosivos, é um ingresso assim, não há obrigatoriedade de ser perito, ele é coordenado por peritos, mas ele pode ser integrado por outros policiais federais. Normalmente é um processo de seleção simples, né? A pessoa tem interesse, avalia-se a possibilidade, avalia-se a aptidão, ele tem que fazer um curso, né? Então ele tem como pré-requisito ter o curso de bombas e explosivos e aí ele pode ser admitido no GBE. No COT e no CAOP existe um processo seletivo mais formal, que é uma prova física. Então no COT, vamos falar do COT aqui, invariavelmente todo ano, né, ou basicamente todo ano você tem uma seleção para o COT, onde você tem que passar por basicamente por uma prova física. Quem viu lá a Tropa de Elite, aqueles cursos do BOP, é nessa linha, né, com algumas mudanças de estrutura para estrutura, de situação para situação, mas é aquilo ali, você faz um curso e aqueles que terminarem um curso vão para o COT. Claro que antes do curso vão avaliar se você tem condições de fazê-lo, então existem alguns testes preliminares. Se você for aprovado nesses testes preliminares, dentro das vagas ali ofertadas, você faz esse curso. Se você for aprovado no curso, se você suportar, né, até o final do curso, você então vai ingressar no COT e no CAOP. A lotação do COT e do CAOP, assim como do GBE, é em Brasília. Então, se você está lotado lá em Tabatinga, por exemplo, e fez o concurso interno, vamos dizer assim, para o COT, você será então removido para Brasília e vai servir ali no COT. E aqui nossa última pergunta desse vídeo,
previsão de criação de novos NUTECs e CETECs. O que é NUTEC e o que é CETEC? NUTEC é o Núcleo Técnico Científico, são unidades de criminalística que ficam no interior dos estados, e CETEC são os setores técnicos científicos, que são unidades de criminalística que ficam nas capitais e no Distrito Federal. Para CETECs não há nenhuma previsão, porque todas as capitais já existem os CETECs. Então, houve um tempo, por exemplo, quando eu ingressei na Polícia Federal, que não havia CETECs em todas as capitais. Hoje já existem. Então, todas as capitais do Brasil têm CETECs. Então, não há que se falar em criação de novos. NUTECs sempre é possível, depende do crescimento que a Polícia Federal pode ter, enfim, de outras delegacias que abram, daquelas que existem hoje que não tem núcleo técnico-científico, do interesse dos gestores locais em montar. Nós somos um pouco reticentes a aumentar demasiadamente os NUTECs, porque a perícia ela precisa de uma estrutura para trabalhar. Não adianta você criar uma unidade sem dar a estrutura para que ela possa trabalhar. Então, às vezes é melhor você ter um atendimento descentralizado, na medida que os vestígios podem ser movimentados, pelo menos boa parte deles, do que você realmente ter NUTECs em todas as unidades. Então não existe essa visão de que cada unidade da Polícia Federal tem que ter um NUTEC, né? Existe a visão de que algumas unidades estratégicas é bom ter para poder operacionalizar melhor os exames, mas o mais importante é sempre ter estrutura para poder trabalhar, ok? É isso aí, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado aí por acompanhar todo esse vídeo. É sempre muito bom poder conversar sobre criminalística, responder as dúvidas que vocês tenham e mandem perguntas, mandem sugestões de novos vídeos, né? A gente está aqui para poder fazer um bom canal de comunicação de perícia criminal, e para esse canal ser bom a gente precisa de você, precisa da sua opinião, dos seus comentários, das suas sugestões, ok? Então, grande abraço, até os nossos próximos vídeos.